Olá pessoal, uma satisfação estar aqui novamente no webinar da IMAN com vocês para falar sobre um tema muito atual, né? As transformações da supply chain no novo normal, né? Estamos vivendo uma época que ninguém jamais esperava, uma época que vai marcar a humanidade, infelizmente não pela felicidade, né? A gente está vivendo um momento bastante difícil, mas que também temos que ter o aprendizado para que a gente possa, em outras situações similares que porventura venham a ocorrer com a humanidade, levarmos o aprendizado do que estamos vivendo agora para minimizar dificuldades e sofrimentos futuros. E isso vale para a cadeia de suprimentos, para a supply chain também, né? Eu coloco aqui 4 pontos nos nossos aproximadamente 10 minutos de comentários que nós vamos ter aqui de bate-papo, para depois já responder a vocês ao vivo no YouTube. Então, se tiver perguntas, por favor, já coloquem aí no chat do YouTube, né? Eu vou falar sobre o mundo de ponta cabeça que a gente está hoje, né? Virou de ponta cabeça, as verdades desconstruídas que a gente está tendo agora, aprendendo com a pandemia, né? As mudanças nos paradigmas que nós vamos ter, né? E por último, a revisão de conceitos e as tendências, né? Claro, a gente vai falar aqui por cerca de agora 9 minutos adiante, não vamos aprofundar muitos temas, vamos falar, puxa, mas tem coisas que não foram comentadas, evidente, porque a gente vai pegar o que é o mais evidente, assim, agora que a gente está tendo em termos de transformações de supply, né? Bom, para a gente falar do mundo de ponta cabeça, né, a gente estava lá, né, virou 2019 para 2020, sazonalidade, planejamento, quanto vamos crescer nesse ano, né, economia vai ou não vai, e de repente, né, uma epidemia que começa de 31 de dezembro de 2019 na China e que perde-se o controle e de repente o mundo fica fechado, né, todo mundo em isolamento social, né, situações aí muito difíceis. Fecha tudo, fecha comércio, param as empresas, pronto, demanda despenca, muitas empresas perdem seus clientes porque os clientes simplesmente não consomem, ficam em casa, né? Passam a realmente não ter aquela necessidade imediata de determinadas demandas, né? E essas empresas passam por dificuldades. Claro que nem todas tiveram esse problema, porque algumas, inclusive, tiveram efeitos contrários, né? Tiveram aumento de demanda para o cara que faz álcool gel, empresas aí de medicamentos, né? A gente teve uma série de alimentos, alguns tipos de alimentos industrializados, supermercados tiveram aumento de demanda, inclusive, mas são exceções, são poucas empresas em relação ao total. A maioria realmente teve um problema muito sério, né? Uma queda brusca de demanda que ninguém previa e ninguém tinha planos para isso, né? Segundo ponto, empresas em sua maioria, muitas delas, inclusive, com fama de solidez, né, se viram sem capital de giro adequado para poder suportar uma situação como essa, né, e estão tendo dificuldades para sobreviver. Ou seja, uma situação que ocorreu fez com que empresas que eram sólidas, porque giravam o seu capital de giro com grande velocidade, estavam aí saudáveis, né, de repente, né, problemas sérios. Companhias aéreas, por exemplo, muitas já quebraram. Com 2, 3 meses de pandemia, as empresas não conseguiram sobreviver, né? Então, outras, em compensação, têm caixa para um ano. Então, modelos de gestão aí que se mostram, né, passíveis de revisão, né? Outra situação importante que ocorreu foi a questão dos contratos, né? Na cadeia de suprimentos, a gente tem a questão dos contratos, Service Level Agreement, né, ônus e bônus, avaliações de desempenho, né, tudo visando ali a sincronização de processos, tudo no contrato e tal. Chega uma pandemia como essa, você tem que negociar por fora do contrato. Nos Estados Unidos, 75% das grandes organizações tiveram que rever os contratos e negociar por fora deles. Por quê? Porque os contratos simplesmente não conseguiam prever esse tipo de situação, né? Verdades desconstruídas. Nós estávamos certos que, né, e agora não estamos mais, né? Primeiro, que aquela globalização extrema com intensificação de polos de fornecedores especializados, então, ó, região lá, Vale do Silício, região de não sei o que, região agrícola, tal. Essas né, concentrações de fornecedores, né, que tem lá economia de escala, especialização, todas essas vantagens, numa situação de pandemia se mostram muito complicadas, porque você quebra, né, uma quebra numa área restrita ali, que causa uma quebra geral numa cadeia mundial de suprimentos, né?
tanto ruim para quem está lá na situação, como ruim para os clientes e fornecedores, né, dessas empresas, né? Aquelas vantagens competitivas que em tempos normais são realmente fazem a diferença, numa situação como essa, ao contrário, né, fazem a diferença negativa, porque se você tivesse um fornecedor local, né, e não tem muitas vezes, né? Processos radicalmente enxutos em relação a estoques. Muitas empresas trabalham com o processo Lean e isso vai continuar, isso é ótimo. A IMAN mesmo implementa muitos projetos Lean, né, um dos projetos mais implementados pela IMAN, porque a IMAN foi pioneira em trazer as técnicas japonesas aqui para o Brasil, que deram origem a todos esses processos Lean. E o que acontece, né? Quando você exagera nessa implementação desses processos, aí pronto, está trabalhando com estoque zero, né? E aí estoque zero, ponto final. Você não consegue absolutamente se movimentar, né? O fornecedor teve que parar o fornecimento, quebrou, você tem lá 1, 2, 3 dias, pronto, parou, né? Então, claro, ninguém está falando que o Lean é ruim ou que não deva ser feito, muito pelo contrário, Mas numa situação como essa, pega todo mundo de calça curta, né? Então a gente tem esse problema. Lembrando que os japoneses jamais falaram estoque zero, hein, pessoal? Falaram estoques pequenos, né? Agora, claro que ninguém aqui está dizendo que não, quando nós vamos voltar, todo mundo com 50, 60, 80 dias de estoque. Não é isso, né? Mas essa situação é uma verdade desconstruída nesse sentido. Quando você tem um fato fora do normal, evidentemente existe esse problema, né? Uma outra situação importante são as quebras e mudanças de paradigmas. As empresas atuais são abertas a novas ideias. São mesmo? Será? Nós quebramos o paradigma da gestão vertical das empresas. As empresas eram verticalizadas até 15, 20 anos atrás, né? Passaram a horizontalizar, a terceirizar, né? E isso foi muito positivo na situação normal, mas agora, numa situação de pandemia, que você tem essa quebra, se você tivesse verticalizado, talvez neste momento, né, as empresas que têm verticalização, talvez nesse momento consigam se virar um pouquinho melhor, né? Outra coisa, as empresas passaram a crer que deveriam ter vocações específicas e elas se dividiram em dois grandes grupos: as desenvolvedoras, criadoras de marcas, gestoras de marca, e as produtoras da manufatura. A gente tem isso nos cosméticos, a gente tem isso na indústria química, a gente tem isso na indústria desportiva, né? Em que você tem quem cria, quem é o gestor da marca e quem produz. E quem produz é um subcontratado, muitas vezes, que depende de quem cria, e quem cria depende do subcontratado que produz. Quando você tem uma situação dessa e você tem uma quebra de demanda, toda a cadeia, né, desmonta, né? E aí, claro, a coisa fica complicada também, né? Outra situação, empresas, né, em que a inovação passou a ser mais importante que a experiência. A inovação sempre foi muito importante, mas existem empresas hoje que são basicamente fissuradas por inovação e esquecem a experiência. Quando inovação e experiência têm que andar juntas, a gente jamais poderá jogar a experiência fora e trabalhar só com inovação, ou vice-versa, só trabalhar com experiência e não inovar, né? Então a gente começou a ver agora que, puxa vida, ó, aquele cara lá de cabelinho branco, careca, que nem eu aqui, né? Muitas vezes viveu uma coisa lá no passado e aquela solução do passado cabe muito bem para resolver alguns problemas que as empresas estão tendo agora, né? O que estamos colocando em prática no novo normal? Alguns pontos para a gente já ir finalizando, né? Mais 2 minutinhos aí a gente termina e já começa a responder as perguntas. Primeiro, nem tudo que se fazia no passado era ruim, pessoal, antiquado, obsoleto. Muitas empresas estão sobrevivendo por conta de experiências passadas com processos de gestão teoricamente obsoletos que neste momento estão servindo muito bem. Segundo, uma gestão radical é uma gestão de risco. Muitas empresas partiram para a gestão radical de processos, né? Processos que têm, né, bases muito radicais ali, né? A gente vive num mundo de probabilidades e quando você vai para uma situação muito radical e tem uma mudança muito grave, pronto, né? Aquele balanço, né? Precisamos ter planos de contingência sólidos. A maioria das empresas mostrou que não tinha planos de contingência sólidos para uma situação mais grave. Fornecedores,
né? Uma gama de fornecedores, uma gama de transportes, mudar a linha de produto. A gente teve aqui a palestra do pessoal da Delfa na semana passada, fabricante de bojo de sutiã, rapidamente virou a linha para fabricar máscara. O pessoal que fabricava cosmético passou a fabricar álcool gel, né? E muitas empresas começaram a fazer isso e se deram muito bem. Nós achávamos que o mundo era estável e conhecíamos todas as possibilidades. Agora sabemos que não. Por mais que a gente tenha estudado, desenvolvido, criado modelos de supply chain, a gente sabe que o mundo não é tão estável assim. Nós temos que ter planos de contingência, né? Bom, último slide aqui para a gente concluir como evoluirá a supply chain. Muitos aspectos a gente pode comentar. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu imagino que sejam pontos de atenção das empresas. Primeiro, a tecnologia de informação, ações 4.0. Pessoal, isso vai continuar avançando, não vai mudar, né? Ao contrário, tem ajudado muito a situação que a gente está vivendo. Segundo ponto, integração através de parcerias. Sim, continuarão avançando. O que a gente fala da questão da parceria é a questão da dependência extrema e exclusividade. Isso deve mudar, tá? Essas serão revistas, essas questões. Muito provavelmente a parceria vai mudar um pouco de figura no sentido de talvez não haver tanta exclusividade como a gente estava vendo aí, né? Porque quando você tem exclusividade você fica ali numa dependência e de repente o parceiro tem um problema, né? Outro ponto, a horizontalização radical, ela vai ser definitivamente revista e readequada, né? Muitas empresas que horizontalizaram tudo, talvez, não é que vão se verticalizar completamente, é óbvio que isso não vai acontecer, mas um ou outro ponto estratégico ali talvez volte para dentro da organização, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Uma horizontalização, uma verticalização, desculpa, um pouquinho leve, vamos dizer assim, né? Quarto ponto, modelos de negócios que eram apostas certas, como a economia compartilhada. A gente vê que numa situação extrema de isolamento, de um fato econômico muito forte, um fato social muito forte, existe ainda muito forte a questão da propriedade. Não é que a economia compartilhada não vai avançar, ela vai avançar, mas com um aprendizado, né? Com um aprendizado de saber trabalhar com uma situação em que você muitas vezes vai ter uma restrição. A gente vê hoje empresa locadora de automóvel e tudo mais, né? Aquela questão do Uber, por exemplo, tem muita dificuldade, né? Então a gente vai ter realmente uma movimentação de reposicionamento da economia compartilhada também. Muitas outras coisas evidentemente também acontecerão, mas é o que a gente consegue colocar como tendências principais. 12 minutos e 54 segundos, né? Quero agradecer a todos aí pela oportunidade e estaremos já respondendo as questões no chat do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.